Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí da Sovitar. Hoje temos um tema muito interessante, eu sou um pouco suspeita para falar, que é parte esportiva, e um convidado mega especial. Então, eu vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar, então sejam todos bem-vindos, tá? Já dá um like aí na live, aperta no aviãozinho, convida as pessoas para participarem, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse tema que o Rafael Félix vai trazer, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre a área, muito conhecimento nessa parte esportiva, tenho certeza que ele vai dar um show aí com várias informações interessantes a respeito, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, tô vendo que tem bastante gente entrando, então, ó, deixa eu ver, o Rafa já entrou, então deixa eu colocar aqui para começarmos, a gente já começar a nossa live, tá? Oi, Rafa. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa. Pessoal, boa tarde para quem está entrando agora. Hoje vamos para a nossa segunda live da Sovitar. Trouxe aí um colega, um querido, para falar desse tema. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é a parte do ciclo da suplementação esportiva. Então, espero que vocês gostem. A gente vai trazer várias informações aí bem legais, tá? Sejam todos bem-vindos. Pega o aviãozinho, manda aí, convida várias pessoas para participarem. Eu tenho certeza que vai ser uma live com muito conhecimento, muita informação legal. Rafa, em primeiro lugar, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite em participar da nossa live. Para quem não conhece a Sovitar, pessoal, a Sovitar ela veio de uma fusão de 3 empresas aí do mercado magistral, do Grupo Fagron, então Via Farma, Orgânica e Recipienta. Nós nos juntamos as nossas forças e agora somos a Sovitar, uma empresa aí que tem como principal objetivo trazer uma solução única para o mercado, com um imenso portfólio aí, o maior do mercado, trazendo soluções inovadoras na parte de fisiologia esportiva, a parte de longevidade, beleza de dentro para fora e muita vitalidade. Então sejam todos bem-vindos. Rafa, para quem não te conhece, queria que você começasse se apresentando um pouquinho. O Rafa, ele era um antigo parceiro nosso, né, pela Via Farma, e aí integrou o nosso time da Sovitar. É um grande prazer ter você aqui com a gente, tá bom, Rafa? Se apresenta um pouquinho para quem não te conhece. E aí, Cláudio, obrigado pelo convite, primeiramente, sou o Vitar. Estou muito feliz de estar nessa nova jornada com a empresa, com essa fusão, fortaleceu ainda mais no mercado magistral brasileiro. Então, fico muito feliz em contribuir e fortalecer tudo isso. E, pessoal, quem não me conhece, meu nome é Rafa Félix, sou nutricionista aqui de Salvador, Bahia. Atuo na prática de nutrição esportiva, na prática de nutrição ortomolecular. Sou atleta de fisiculturismo há alguns anos. Trabalho com muitos atletas também. E aqui na clínica a gente sempre proporciona um trabalho multidisciplinar, um trabalho que proporcione longevidade, qualidade de vida para os pacientes e performance, né? Que eu, desde que me formei, sempre quis focar nessa prática de performance esportiva. E é o que eu pratico, graças a Deus, até hoje, em mim e nos queridos pacientes aqui que eu atendo. Pessoal, o Rafa, em primeiro lugar, ele é praticante, né, de exercício e ele vive realmente essa questão da suplementação personalizada no dia a dia do consultório. Então, quando ele fala a respeito do tema, vocês vão ver que ele tem muita propriedade para poder falar a respeito disso. Eu queria que você começasse, Rafa, falando um pouquinho sobre a importância da suplementação no resultado e na performance esportiva. Como que você vê, qual que é o papel da suplementação para isso? Como a Cláudia falou, né? Eu costumo sempre praticar o que eu prego no consultório. Então, por uma experiência própria, eu já senti tudo que o paciente ou atleta já sentiu, em todos os extremos, do mais baixo ao mais alto extremo, né? Então, isso me faz ter um detalhamento muito maior sobre a prescrição para um atleta mais refinado, que exige mais detalhamento de conduta e protocolo, né? E eu vejo comigo e com os atletas que eu acompanho,
que a suplementação é cada vez mais um diferencial, né? Então, hoje, primeiramente, para que a gente possa introduzir uma suplementação mais refinada para o atleta, o praticante de atividade física, a gente tem que ter um bom embasamento de dieta, uma boa garantia. A gente tem que ter uma garantia que aquele indivíduo está fazendo uma dieta perfeita para que acate, né, todas as demandas metabólicas dele de macro, micronutrientes. É necessário ter essa conciliação da dieta juntamente com a periodização de treino que ele está fazendo. Então, ter uma comunicação com o treinador, ter uma comunicação com o personal, que seja para entender que fase de treino, que meio, né, da atividade física ali ele está passando naquele momento. E aí sim, a suplementação entra como um fator potencializante, né, de resultado, de performance, e que faz toda a diferença. Então, quando o paciente já está todo cercadinho de um bom treino, de uma boa metodologia de treino, de uma dieta perfeita para acatar tudo que é de demanda, a suplementação faz com que esse atleta ou praticante comece a voar, comece a decolar e ter resultados extremamente diferenciados, né? Então, a suplementação bem prescrita e com essa base da pirâmide bem formada, realmente é o que faz toda a diferença, Cláudio. Com certeza, né, Rafa? Já tem vários estudos demonstrando a importância, né, da própria alimentação, né, alguns micronutrientes que a gente encontra na nossa alimentação, vitaminas e minerais, para a saúde mitocondrial, que tem uma ação total, ainda uma relação total com o desempenho esportivo, até mesmo na produção de testosterona, tem um artigo bem interessante que mostra isso, né, Rafa? Exato. Então, assim, tanto no recovery, principalmente do atleta hoje, o que mais se estuda hoje, na suplementação, principalmente, é a recuperação do atleta, do paciente ali, né, após a atividade física. Então, potencializar um recovery com a suplementação correta faz com que ele já fique pré-pronto para a próxima sessão de treino do dia seguinte. Então, faz com que todos os processos de reparação tecidual, de processo de síntese proteica, de modulação de estresse oxidativo, seja realmente o mais rápido e eficiente possível. Com certeza. Ah, foi muito legal também a gente abordar um pouquinho o tema da questão da suplementação manipulada, né? Porque eu vejo que ainda não é 100%, né, das pessoas que têm um conhecimento de que você pode fazer uma suplementação manipulada para o esporte. A gente pensa muito na prática esportiva, a gente pensa em loja de suplementos, suplementos já acabados, mas a manipulação, ela tem um grande diferencial. Eu queria que você comentasse um pouquinho com o pessoal essa sua experiência da manipulação nessa prática esportiva, né? Nessa melhora do desempenho. Isso aí é uma coisa que faz parte aqui do meu dia a dia e eu comecei a enxergar a importância disso, acredito que desde a minha primeira especialização, que foi com o mestre Henry, lá em São Paulo, especialização de nutrição ortomolecular e nutrigenômica. Tenho mais de 10 anos isso aí. E eu comecei a enxergar realmente a importância e a necessidade de se individualizar uma suplementação. A suplementação individualizada é como se fosse uma roupa. Cada um tem um tamanho de roupa. Às vezes a pessoa tem a mesma numeração de roupa do que a outra, mas pô, na perna apertou um pouquinho, na cintura tá folgadinha, mas na perna tá apertada. Então eu preciso dar uma folgadinha aqui, vamos individualizar essa peça ainda mais, né? Então é como se fosse isso, é como se fosse uma numeração de roupa e às vezes a mesma numeração necessita de ajustes para aquela pessoa. E a importância da suplementação que eu vejo, a suplementação manipulada, magistral, é essa, é a individualidade que o profissional consegue padronizar para cada indivíduo. Vamos supor, de 10 pacientes que eu atenda hoje, os 10 vão ter suplementações diferentes. Mesmo que no mesmo sentido, na mesma intenção, a modulação de estresse oxidativo, modulação inflamatória, hipertrofia. Eu quero um suplemento que gere um processo, um estímulo de mTOR, de AKT, mas para esse indivíduo eu vou usar o elemento X, para esse eu vou usar o elemento Y. Mesmo que seja no mesmo sentido, mas eu vou usar ativos diferentes de acordo com a característica de cada paciente.
E hoje, na suplementação magistral, na suplementação manipulada, a gente tem essa facilidade e esse poder nas mãos. Né? Então, o nutricionista hoje tem a capacidade de promover protocolos cada vez mais individualizados, cada vez mais assertivos, né? E hoje isso aí se fortalece cada vez mais no mercado. Antigamente, ainda assim, tem alguns suplementos base, né, que são já finalizados, já prontos, whey protein, uma glutamina, né, uma creatina, que são alimentos suplementos mais padronizados, que não necessitam de tanta transformação ou de tanta especificação, né? Aí já compra pronto ali por uma questão de facilidade e praticidade. Mas quando a gente vai adentrando cada vez mais na individualidade do paciente, a suplementação manipulada realmente é fantástica, né? É um poder fortíssimo que nós profissionais temos nas mãos. E nós temos também várias variáveis também, né, Rafa? Se a gente pode pensar. É, primeiro, modalidades esportivas diferentes. Cada modalidade tem uma característica, uma fisiologia completamente distinta. Então, a gente já pode pensar em suplementos diferentes para cada tipo de modalidade. E aí, somado isso à individualidade metabólica de cada pessoa, a gente tem várias variáveis para a gente usar a mesma suplementação com todo mundo, né? Exatamente. Então, uma linha de raciocínio pode, para diversas pessoas, pode acabar sendo de diversas formas, né? Aquela mesma suplementação de diversas formas. Forma, via, a forma que vai ser administrado, se é gel. Né? Eu até vou fazer agora para minha filha um pirulito de um suplemento, né? Ela não toma cápsula ainda, ela tem dificuldade, então eu vou fazer um ativo em forma de pirulito para que ela possa ingerir. Né? Já fiz em jujuba, ela não gostou muito, mas em pirulito ela com certeza vai gostar. Ela adora pirulito e aí a gente tem essa facilidade, né, de administrar um suplemento ou de um medicamento, seja outra profissão, né, ali em um formato de suplementação, uma via, né, realmente muito mais facilitadora. Tem pacientes que não gostam de tomar cápsula. Eu falo, ó, a gente pode fazer em pó, a gente pode fazer em diversas outras vias, mas que facilite o uso do suplemento, né? Que ele consiga seguir ali o tratamento especificado. Com certeza, né? Eu sou apaixonada pelas essas formas farmacêuticas diferenciadas que a gente fala, né? Porque dá muito para você fazer coisas completamente distintas, né? Vai fazer um gelzinho pré-treino, um pirulito, uma bala, um bombom, uma goma, geleia. Hoje a gente tem até sorvete, né? Como forma farmacêutica. Então você vê, tem Né? tantas opções que você consegue facilitar muito mais também a adesão do Já paciente vi pro tratamento. iogurte, já Uhum. vi sopa, né? Tem muita coisa aí que pode ser utilizada. Às vezes a pessoa está na própria prática esportiva, né? Ela não quer tomar uma suplementação em cápsula, ela quer realmente ter a sensação de que ela está comendo alguma coisa. Então, às vezes você pode manipular aí numa sopa, né? Uma suplementação. Então, assim, isso é uma coisa que também é bem interessante, que você cada vez mais nesse ramo da individualização da formulação. Exatamente. Rafa, é também muito comum quando a gente fala em esporte, que em determinado momento, né, a pessoa ela começa a praticar atividade física, ela começa a ganhar aí, massa muscular, ela consegue ganhar força, ela tem um período em que essas alterações elas acontecem de uma maneira muito rápida. E aí chega um momento que você acaba estagnado, né? Isso é realmente comum? Por que que isso acontece? Ó, isso aí é mais comum do que a gente imagina. E, por exemplo, eu como atleta mesmo também sofro muito disso e tento combater de todas as formas esse processo de estagnação, que nada mais do que um processo de adaptação do nosso corpo. Então, um exemplo, é muito comum a pessoa que vai começar a atividade física agora, ela entra na academia, vai passar uma semana toda dolorida. Isso por conta de processos inflamatórios que ocorrem na massa muscular, nas fibras musculares, e que depois da primeira semana de treino, né, provavelmente na segunda em diante ela já não vai mais sentir. Por quê? Porque todo o processo de adaptação foi feito, modulação inflamatória, adaptação para aqueles estímulos ali da atividade física, então aquele estresse que foi gerado,
o corpo já gerou uma adaptação, é como se fosse um escudo. Ele criou um escudo para que aqueles estímulos diários não gerem mais um dano tão grande quanto no início foi gerado. Então a pessoa para ali de sentir dor, né? E aí depois ocorrem outras fases de adaptações. Uma dessas, para o praticante já mais assíduo, né, já mais treinado, é uma estagnação no processo de ganho de massa muscular. Então, o corpo se adapta ao mesmo treino, o corpo se adapta à mesma dieta, o corpo se adapta a alguns estímulos de suplementos. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse processo? O que a gente pode fazer a cada período gerar estímulos novos. Então, a partir do treinamento físico, fazer uma periodização no treino. Alguns estudos mostram que a forma mais efetiva de ganhar massa muscular é no processo, no âmbito de treino, é a periodização, né? Então, você trabalhar com o seu treinador, trabalhar com o seu personal, né? Uma periodização efetiva, e essa periodização tem que ser conciliada com a parte alimentar. Pense bem comigo. Eu sempre falo com meus pacientes aqui, Cláudio, no início da dieta, mesmo um paciente que esteja no processo de ganhar massa muscular e comer bastante, né? Esteja comendo bastante. Na primeira semana da dieta, você vai ter dificuldade para conseguir comer tudo. Então você vai se sentir cheio, você vai sentir sem fome, vai empurrando, vai comendo devagarzinho, mas tenta forçar para que você consiga ingerir todos os nutrientes ali naquela refeição. Beleza, passou a primeira refeição, o paciente já começa a decolar, já começa a ter mais facilidade na ingestão daquela refeição. Então ele já consegue comer um pouquinho mais rápido, a facilidade, a aceitação já começa a ser muito melhor, muito mais facilitada, né? Deu o horário certinho da refeição, já começa a bater a fome, beleza? Adaptação. Depois de mais ou menos 3, 4, 5 semanas, mais ou menos, desde o início até essa semana que eu vou falar agora, já se passaram 5 semanas, aquele paciente que na primeira semana sentia ausência de fome, não sentia fome em momento nenhum, ele começa a sentir fome antes do horário. Não é nem mais nas 3, 4 horas de intervalo, é 2 horas, já começa a dar aquela agonia, aquela vontade realmente fisiológica de se alimentar. Isso porque o corpo que ele tinha há 50 dias atrás, 40 dias atrás, é diferente do atual. O corpo gerou adaptações, né, gerou transformações, gerou esse escudo de proteção, como eu falei para vocês, né? Então, a necessidade dele no primeiro dia é bem diferente da necessidade metabólica, né, depois de 5 semanas de dieta. Então, o que eu preciso fazer? Se ele continuar com essa mesma dieta 40, 50 dias depois, ele vai estagnar. Ele vai estar limitando é como se fosse o velocímetro dele aqui. A RPM do carro já está no máximo aqui, querendo que ele passe a marcha para que avance na velocidade. E se ele não mudar a dieta, o velocímetro vai estar aqui o tempo todo. Então, nesse período, o que eu faço? Eu faço uma readaptação na dieta. Eu aumento as quantidades calóricas, provavelmente, de acordo com a resposta dele, né? Isso faz com que é como se eu passasse a marcha, passasse a sexta marcha. Aí sim, o RPM cai aqui e a velocidade vai subindo constantemente. Essa troca de dieta, conciliado com uma nova periodização de treino e um novo protocolo de suplementação, é a combinação perfeita para que o paciente saia do ponto 1, vá para o ponto 50 dias, e do ponto 50 ele avance ainda mais para o próximo ponto 50. Né? E se ele ficar 50 dias aqui, ele ia ficar estagnado. Então, se não mudasse a dieta, se não mudasse o treino, se não mudasse a suplementação, ele ia continuar aqui. A partir de todas essas 3 mudanças, aí sim, ele decola. Então, a gente tem que estar enganando o corpo a todo momento. Chegar numa dieta máxima, já está comendo 5.000 calorias. Para onde vai mais comida? Não tem problema. A gente vai fazer um ciclo de dieta, a gente vai fazer um ciclo de suplementação, a gente vai fazer uma repadronização no treinamento, a gente passa por uma semaninha de um descanso ativo, né, no treinamento dele, na semana do treinamento dele. A gente faz diversas técnicas, né, para que a gente possa estar sempre enganando relativamente o corpo, o metabolismo, para que gere sempre sinais e estímulos novos. Né? Isso na suplementação
funciona muito bem, né? A ciclagem de suplementação, o ciclo de suplementos. Enquanto o corpo está ali já adaptado para aquilo, a gente vai lá e gera outro estímulo, aí o corpo tem que correr daqui para cá. E essa corrida de cá para cá é o que gera as transformações físicas, é o que gera o aperfeiçoamento da performance, é o que gera o remodelamento muscular, né? Um formato muscular mais bonito, um aperfeiçoamento do ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora de capacidade cardiorrespiratória e por aí vai. Com certeza, Rafa. Você falando assim a respeito, né? A gente é um conceito do ciclo, algo que no treino a gente já está um pouquinho mais já é mais comum, né? A gente falar dessa questão, né? A gente sabe, né? Todo mundo faz atividade física, pratica, sabe que você fica aí, ali, às vezes 10, 12 semanas com um treino e você tem que falar com o professor para mudar novamente o treino. Eu acho que já é um conceito um pouquinho mais do dia a dia, da parte quando a gente pensa em periodização de treino. Mas é o que muita gente esquece de alinhar essa periodização de treino com a suplementação e com a dieta. E acaba que cada um corre para um lado, né? A dieta está promovendo uma adaptação, o treino está promovendo outra e a suplementação está perdida ali no meio. Exatamente. Então é conciliar todo esse conjunto de fatores. E eu sempre faço essa analogia, mostrando que para o paciente o treino é como se fosse o engenheiro de uma grande obra. Né? O engenheiro faz aquela parte teórica ali, todas aquelas plantas, e ele dá a ordem para o pedreiro, para o mestre de obras. Ele chega na obra e fala, ó, aqui está o projeto. Você e sua equipe façam o trabalho. A nutrição e a suplementação seriam o mestre de obra e toda a equipe, né? E o material de construção. Então, sem o engenheiro, a obra ia ficar perdida, ia sair um armengue danado, né? Ia sair uma bagunça. Assim como só o engenheiro sem a equipe de mestre de obras e material de construção só ia ficar na teoria. Então a gente tem que fazer a conciliação, o trabalho em conjunto, né? A interseção desses dois trabalhadores, né? Dessas duas especialidades, para que realmente a obra ande. E tem todo aquele, depois da elaboração da obra, né? Do caminhar da obra, da execução, existe todo aquele processo de lapidação, de decoração. Né? A decoração não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer objeto que vai decorar ali. Né? Então, a suplementação entraria nesse processo de decoração, de harmonização, né? De você deixar aquela cerejinha do bolo ali que a obra precisa para ser concluída a todo instante. Com certeza, Rafa. E existe um tempo, assim, você falou muito a respeito de você fazer essa questão do ciclo, né? Pensando em dieta e suplementação. Existe um tempo que seria o ideal, assim, quanto tempo deve ser cada ciclo? Ó, Cláudio, aqui no consultório, eu particularmente gosto de sempre ciclar as dietas no período de 45 a 60 dias. Né? Tem pacientes que, por necessidade, eles gostam de voltar antecipadamente, né? Gostam de voltar antes para mudar a dieta e tal, mas fisiologicamente, o nosso corpo consegue suportar uma não estagnação até 60 dias. Então, 60 dias seria o período máximo, né, de prazo para que a gente pudesse gerar uma transição, uma mudança na dieta e na suplementação. Principalmente na suplementação, que seria realmente o tempo perfeito ali para que a gente fizesse esses ajustes. Quando o paciente está vindo pela primeira vez, um tempo mais curto seria até mais interessante, é o que eu costumo fazer. Pacientes já treinados, pacientes que já têm uma rotatividade boa de dieta, eu sempre falo, não passe 60 dias, porque 60 dias já é um prazo ali que você começa a estagnar, a gerar uma estagnação sobre o que você obteve, sobre o que você ganhou. Então a gente tem que pegar esse limite fisiológico máximo e dar um novo salto para ele, né? Com esse ajuste de dieta, esse ajuste de suplementação. Algumas metodologias de treino, claro, são até indicadas num período mais curto, 4 semanas, 5 semanas, né? Mas a parte nutricional, de suplementação, aí pelo menos 45 a 60 dias. 60 dias. Não, ótimo.
E Rafa, assim, acho que é muito legal você estava falando a respeito, né, desses tempos, até porque quando a gente faz esse tipo de estratégia, acho que também ajuda a modular muito a flexibilidade metabólica também, né? Exato. Então, a gente trabalhar por cada período desse, né, a flexibilidade metabólica acaba se aperfeiçoando, fica mais ajustada. Então, isso aí permite que o paciente tenha uma saúde mais perfeita, uma regulação metabólica mais aperfeiçoada e, consequentemente, essas consequências de performance, de ganho de massa, aperfeiçoamento sobre a parte cardiorrespiratória, e todos os benefícios da atividade física, né, sejam realmente alcançados da melhor forma. É, e quando a gente fala em flexibilidade, gente, quem nunca ouviu esse termo, é um termo bem legal, assim, o conceito. Também tem relação de como o nosso corpo ele consegue se tornar eficiente em gerar energia através de diferentes formas de fonte, né? Do carboidrato, da gordura. Então, acho que é uma coisa que é bem legal, assim. E pensando nisso, acho que essa estratégia de realmente ciclar, você vai cada vez melhorando essa flexibilidade do corpo, né? Tem metodologias de dieta, por exemplo, que ao serem feitas, você melhora, por exemplo, em vez de você estar utilizando ali carboidrato como fonte de energia principal, você começa a gerar um aperfeiçoamento para poupar mais carboidrato, já que é uma energia ali limitada que nós temos, e passar a utilizar mais gordura como fonte de energia principal, né? A troca do coeficiente respiratório. Então, com uma dedicação à dieta, uma dedicação à atividade física, principalmente em atividades que demandam um maior uso da, do nosso metabolismo oxidativo, a gente consegue ter esse aperfeiçoamento, essa troca, né? Então, essa otimização, né, do nosso estado de produção de energia. Então, acaba, né, na atividade física, a gente consegue retardar o processo de fadiga por estar usando menos carbo, utilizando mais gordura como fonte de energia, dependendo do tipo e intensidade de exercício. É legal que você consegue ter um efeito positivo tanto na melhora do desempenho, né, como também aí até, por exemplo, no emagrecimento, numa hipertrofia, né, você consegue alinhar aí dois objetivos, você consegue cumprir fazendo essas adaptações, né? E isso aqui na clínica mesmo, cara, eu faço o exame aqui de calorimetria, né? A calorimetria hoje é um padrão ouro para se avaliar o gasto energético basal do paciente, quantas calorias a gente precisa para sobreviver. E aí ele tem um indicador de coeficiente respiratório. E esse coeficiente respiratório determina quanto de carboidrato e quanto de gordura o paciente está utilizando como fonte primária, digamos assim. Então, quando o coeficiente do respiratório do paciente está mais voltado para o lado do carboidrato, existem metodologias, tanto de dietas quanto de suplementação, que a gente consegue melhorar essa relação, essa proporção. Então, a gente começa a utilizar alguns ativos na suplementação, que são coenzimas mitocondriais, a gente começa a pensar mais numa dieta mais voltada para a mitocôndria, né? Isso vai gerar uma melhora sobre a queima de gordura do paciente, como o Cláudio falou, vai melhorar tanto a metabolização de gordura, o processo de emagrecimento, a saúde cardíaca de forma geral, o processo de anti-envelhecimento, né? Quanto o processo de aperfeiçoamento na atividade física. Então a gente pega tanto a parte de saúde fisiológica, de longevidade, de qualidade de vida, quanto a parte de performance na atividade física. Com certeza. Ô, Rafa, muito se fala, né, ultimamente, eu sei que nem estava aqui muito no nosso roteirinho que a gente ia falar, mas a respeito de dois conceitos, né, que é o bulking e o cutting. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que, que seriam esses dois conceitos, tipo, de bulking e cutting, quando a gente pensa na fase de suplementação e alimentação. Bom, a fase de booking é como se fosse uma fase que o atleta, isso é um termo mais utilizado na prática do bodybuilder, né? Então, vamos supor, vamos pegar um bodybuilder aí que ele tem 8 meses para competir. Ele vai competir daqui a 8 meses. Nesses 8 meses, ele vai ter a fase lá de booking dele, que é a fase inicial, onde ele está iniciando ali a preparação. Nesses 8 meses, ele ainda tem bastante tempo para estar comendo, enchendo bastante a dieta, para estar cada vez mais maturando
a parte muscular dele. Então, nesses 8 meses aí que restam até a competição, ele ainda tem tempo para estar subindo de peso, caso necessário, enchendo bastante a parte muscular, né, estando bem nutrido, estando bem cheio em termos de nutrientes, de alguns suplementos também. Então é a fase dele ficar cheio, né? A parte de dieta. Então, aumentar volume, melhorar algumas simetrias, fazer algumas correções musculares. Pô, eu preciso melhorar minha relação de ombro para braço. Então, eu preciso fazer um treino punk de ombro para que eu possa volumizar o máximo possível para chegar ali nos últimos 4 meses até a competição e eu mudar de fase, né? Eu fazer uma inversão de fase. Eu sair na fase do ganho de peso, do ganho de volume e entrar naquela fase de refinamento. A fase de cut é essa. É a fase onde existe ainda, começa a existir uma fase de restrição alimentar, né, um aumento no estresse oxidativo, porque os exercícios aeróbicos acabam sendo mais frequentes, mais presentes ali na linha dos atletas. Alguns atletas chegam a fazer até 3 aeróbicos por dia. E a fase onde existem limitações alimentares. Então, principalmente a base de carboidrato. Nessa fase, o carboidrato começa a baixar mais e a proteína começa a subir. Gordura e proteína sobem. Na fase de bulking, é mais ou menos o contrário. A proteína não precisa estar tão alta, a gordura também às vezes fica moderada, mas o carboidrato na fase de bulking acaba sendo realmente alto. Isso de forma geral, porque cada atleta vai reagir, vai necessitar de uma especificação diferenciada. Tá? Então, a fase de cut é a fase onde a gente vai priorizar a finalização ali para a competição. Então, as definições musculares, os cortes musculares, o controle sobre a retenção hídrica, né, a modulação sobre o recovery, porque está treinando mais, está fazendo mais cardio, está comendo menos. Né, a gente precisa potencializar esse recovery o mais rápido possível. Né, fazer modulações hormonais em relação à testosterona, cortisol, porque nessa fase o cortisol tende a querer ficar mais alto. Isso é um problema para o atleta, pode limitar, chegar a um processo de fadiga crônica ou fadiga adrenal, então pode gerar diversas consequências negativas que podem atrapalhar o processo de finalização ali do atleta. Né? E dentre a fase de bulking e a fase de cutting, a diferença na dieta é grande, mas em termos de volume, né? Porque às vezes as fontes alimentares são muito parecidas. A proteína é base, né? A gente usa praticamente durante toda a preparação, durante todo o ano, durante a vida normal da pessoa, as mesmas fontes proteicas. O tipo de carboidrato às vezes muda, mas no bulking a gente usa carboidratos complexos, assim como na fase de cut também. Então é mais a questão de volume, assim como de treino. O treino na fase de cut realmente vai aumentar e diferenciar principalmente os exercícios aeróbicos. Na fase de bulking, o atleta também costuma fazer exercício aeróbico, dependendo do caso. Né? Mas na fase de cut a gente aumenta a frequência, tempo, vezes semanais. Então, existem essas diferenças. E a parte de suplementação, a gente tem que sempre pensar no recovery, como eu falei, e na otimização de estímulos anabólicos. Né? Então, assim, em todas as fases, independente de bulking ou cutting, o objetivo principal é ganhar massa muscular. Sendo que, quando vai chegando próximo ali da fase de competição, o que a gente mais se preocupa é de não catabolizar. Então, ter agentes anticatabólicos ali presentes na rotina do atleta. E alguns suplementos nessa fase aí são extremamente importantes e fazem a diferença. Até mesmo, né, que na fase do cutting, né, Rafa, o cortisol ele também é um hormônio glicorregulador, né? Então acaba que só pelo fato do aumento da restrição calórica, o aumento de treino, já vai levar o cortisol lá para cima. E realmente o risco até de ter um overtraining, de aumentar o risco de lesão muscular, aumenta bastante, né? Não só isso, né, Cão, mas a parte emocional também do atleta. O paciente entrar em overtraining ali, ele pode jogar dieta, treino por água abaixo, porque mexe com o emocional, né? Pode até gerar depressão em alguns casos, como já conheci atletas aí no meio de competição entrando em depressão por conta de um excesso de treinamento sem a devida
recuperação, né? Então é bem complicado. Até a gente não precisa nem pensar só em atleta, né? Quem tá começando a treinar agora também, né? Porque você vê que é algo que é estressante, né? Aí geralmente a pessoa começa a treinar, ela faz muitas vezes por conta, né? Uma adaptação da sua alimentação, acaba fazendo restrição calórica e aí começa a treinar, e aí é o estresse da dieta, é o estresse do treino, e aí o cortisol também vai lá pra cima e também acaba desregulando tudo também, né? Ó, recentemente eu peguei uma paciente e ela estava pecando pelo excesso em algumas coisas e pecando pela falta em outras. A falta, ela estava pegando na alimentação. Ela estava comendo muito pouco, ela estava comendo 2 refeições por dia, muito pouco mesmo. Pela previsão ali, né, pelos cálculos que eu fiz, dá aproximadamente entre 700 a 900 calorias no máximo. E ela estava treinando 7 vezes na semana, tanto exercício aeróbico quanto a musculação. Não estava rendendo, já estava flácida. E aí peraí, vamos iniciar. É uma paciente que tinha medo de comer, né? Eu falei, você vai passar a comer, não se assuste, não tenha medo, porque eu preciso reativar o seu metabolismo, preciso fazer com que você coma. Né? E aí eu passei a fazer 5 ou 6 refeições para ela no dia, ela ficou com aquele receio, meu Deus, se com 2 refeições eu não estava emagrecendo, estava engordando, imagine com 5, 6 refeições. Aí dá um bug na cabeça da paciente, né? Aí eu, não precisa entender, não precisa se preocupar, só faz, só segue e vai dar tudo certo. E treino, você vai treinar de 5 a 6 vezes na semana. De preferência, dê um descanso ali no meio da semana e tal. Ai, meu Deus, então vou treinar menos ainda? Pronto, vai acabar minha vida. Não, faz o que tem que ser feito. Fiz um exame de sangue dela logo no início, quando ela sai daqui do consultório. O cortisol dela estava em 39, altíssimo, altíssimo. Então, era uma paciente extremamente catabólica, que estava retendo bastante, que estava com o metabolismo voltado ali para uma formação, para um acúmulo de gordura, estava desfavorável à geração de energia, estava horrível. E aí ela fez essas modulações e começou a responder bem. E minha sorte é que tem um personal que é parceiro meu, que está acompanhando ela, e aí ele ficava de olho, não deixando ela fazer mais do que era necessário na parte de atividade física. Essa paciente hoje aí já está na 4ª dieta, mais ou menos, está respondendo bem, massa muscular melhorou demais, gordura melhorou demais, a retenção, ela estava um balãozinho, cheio de retenção, e acabou a retenção dela, e assim, está comendo bem, está comendo mais, está fazendo refeições livres que antes tinha medo de fazer, usou alguns suplementos moduladores de cortisol, principalmente, foi uma das primeiras intervenções que a gente fez, né, adaptógenos e tal, e aí a gente fez lá a intervenção e ela começou a realmente ter uma evolução muito boa. E ela começou a desbloquear teorias que ela tinha e viu que para se ter um físico bacana, né, um resultado legal, não precisa sofrer, passar fome ou treinar de forma como se não houvesse amanhã, né, e todos os dias, parar com esses extremos, né, tanto para cá quanto para lá. E aí começou a ter uma resposta boa e um equilíbrio emocional muito melhor. Rafa, em termos de suplementação, que tipo de suplemento que você indicaria para cada tipo de fase? Né? Qual que seria uma suplementação que seria interessante? Ó, Cláudio, eu acho que para todas as fases, em comum, a suplementação de whey protein, de creatina, de glutamina, de ômega 3, realmente são importantes em todas as 2 fases, né? Mas pensando na parte mais detalhada, na parte de suplementação manipulada, onde a gente poderia ter uma individualização, né, uma especificação maior, né, aquela parte da decoração da casa. Eu gosto muito de trabalhar com a ciclagem de 2 ativos. 2 ativos extremamente exclusivos, né, na parte de suplementação manipulada, que é o Sindura e o Hip Factor. Hip Factor até é um lançamento recente, né? Não tem muito tempo que está no mercado, mas é um suplemento que eu estou tendo excelentes resultados, meus pacientes estão adorando. Eu já usei, gosto de fazer a ciclagem dele com o Sindura, que já é um suplemento aqui carimbado no consultório, os pacientes gostam muito. Quando eu faço o ciclo do Sindura com outro ativo, os pacientes, pô, me passa o Sindura de novo, me passa, calma, vamos ciclar.
Então, os pacientes próprios pedem, eles relatam, né, melhora extrema no desempenho, na performance da atividade física. Então, por exemplo, vamos lá, ir cortando essa fase de booking e de cut. Eu colocaria o Sindura, inicialmente, como um agente diferenciado nessa fase, onde o Sindura, o paciente tem um aumento, uma potência de força muito forte, uma expressão sobre os agentes hipertróficos bem interessantes, aumento nos níveis de testosterona. Eu colocaria nessa fase de maior alimento, né, de maior intensidade de treino. Já na outra fase de cut, por exemplo, onde a gente tem um aumento principalmente sobre o estresse oxidativo, sobre um aumento dos radicais livres no dia a dia ali do atleta ou praticante, né? O uso do Hip Factor seria extremamente interessante, até porque um dos diferenciais dele também é a modulação do cortisol, aumento na testosterona e modulação do cortisol. Então isso aí faria, né, que o ciclo hormonal ali do atleta ficasse em perfeitas condições de resposta anabólica e sobre a perda de gordura, o caminho livre ali para que ocorra todo esse processo de oxidação. Então, esses dois suplementos em cada fase realmente seria extremamente diferenciado. O uso deles por ciclos, eu colocaria a cada 60 dias. O Sindura, com 60 dias ali de utilização e passando logo em seguida por Hip Factor, que seria aquele período de maior restrição alimentar, de maior volume de treino, de maior exposição a exercícios aeróbicos. Então, realmente seria um grande benefício que o praticante ou o atleta teria nessas situações. É legal a gente frisar, pessoal, que tanto o Sindura como o Hip Factor, eles são dois produtos, né, são dois ativos que você encontra manipulado e são produtos 100% naturais, né, eles são à base de fitoterápicos. Então, são produtos que eles não são considerados pró-hormônios, não são SARMs, né, eles não têm essa característica e são produtos que são seguros, que são eficazes, que têm teste, né, comprovado dessa utilização e realmente são dois produtos que a gente tem super feedbacks positivos a respeito, né? Então, Sindura promovendo aí ganho de massa, 2 quilos de ganho de massa, tanto no estudo como os feedbacks, os relatos são muito parecidos ao que a gente vê no estudo publicado do produto. A gente vê que realmente as pessoas ganham muito próximo aí, em torno de 2 quilos ao longo da utilização. E o Hip Factor, a gente tem tido muito feedback legal nessa questão realmente da definição muscular. Eu quando converso com colegas, né, de nutrição, de profissão, tanto nutricionistas quanto médicos, eu bato sempre nessa tecla que é impressionante como após um ciclo de utilização de suplemento, na avaliação física, bate muito certo. A proporção de ganho de massa muscular e perda de gordura, né, na proporção ali de 2 quilos ali de cada, aproximadamente. E melhora no desempenho, né, melhora na performance. E a gente anota essa melhora tanto na parte clínica quanto nos estudos científicos, bate certinho também. A partir de 14 dias, a partir de 2 semanas ali, você já começa a notar realmente algo bem expressivo. Aumento de volume de membros, né? Aumento de força, é muito notório. Tem alguns pacientes que na primeira semana já notam um aumento expressivo na força. Eu costumo dizer que os estudos mostram que a partir de 14 dias você vai começar a ter efeito. Mas não é a partir do... Hoje estou no 13º dia, a partir de amanhã eu vou começar a sentir efeito. Não. É um fator acumulador. Então, no primeiro dia de suplementação, você já vai ter respostas fisiológicas ali acontecendo. No segundo dia, é o somatório do primeiro com o segundo e assim por diante. Tanto é que a utilização desses suplementos, a indicação é que seja diariamente, independente se vai ter treino ou não. É um efeito que vai se somando, dia após dia. Então, não me surpreendo quando o paciente fala, pô, comecei a usar segunda, hoje na quinta já estou sentindo um efeito muito bom. Pacientes no primeiro, no segundo dia, cara, eu já estou sentindo
uma melhora no gás. Por quê? Porque eles aumentam os níveis de óxido nítrico, a vasodilatação. Então, se aumenta a vasodilatação, você vai sentir o efeito ali no dia, na hora. Isso aí é notório. Produção de energia, né, a capacidade de irrigação sanguínea do músculo em atividade acaba sendo muito grande. Então, são fatores que você acaba tendo a sensibilidade, principalmente pessoas já treinadas, que têm uma percepção maior sobre esses efeitos, comparativos, né, de usar e não usar, mais refinadas. Então, eles já notam, já passam esse feedback para a gente. Eu também noto, quando eu uso, realmente eu vejo uma melhora bem expressiva sobre o meu rendimento no treino, principalmente. E assim, até a gente consegue falar tanto para atleta, né, Rafa, que são dois produtos que não pegam no doping, também é bem interessante. Se você estiver trabalhando com um atleta que faz o controle antidoping, são produtos que você pode utilizar, diferente de muitas outras estratégias que você fica muito restrito, né? Exato, exato. Então a gente tem essa liberdade, a gente tem essa capacidade, né, de modulação metabólica, sem se preocupar com doping, né? Então são efeitos muito grandes, né? Onde até teve um estudo do Sindura, se eu não me engano, Cláudio, ele fez a comparação com um hormônio, né, um tipo de testosterona específico, e os resultados foram bem semelhantes. Então, imagine você pegar um ativo que não tem efeito colateral, que é natural, e você ter um resultado semelhante a nível muscular comparado a um tipo específico de teste, né? Então, realmente são resultados realmente expressivos que vão melhorar a capacidade e a saúde do atleta praticante. Esse estudo do Sindura, eles fazem um comparativo com a oximetolona, então realmente mostra no estudo em animais que tem ganhos em relação à parte de força muito semelhante e até mesmo o desempenho na atividade, até o desempenho na atividade até um pouquinho melhor no grupo que tomou o Sindura, então realmente mostrando que aí é um produto bem interessante para utilizar. Até mesmo quando a gente pensa em uso de hormônio, até se faz a utilização de um anabolizante, né, um hormônio, às vezes esses 2 quilos de massa magra, eu já ouvi relatos que é muito difícil chegar nesses 2 quilos também, né, mesmo usando o anabolizante. Isso, porque às vezes a pessoa acaba apostando todas as fichas ali no hormônio, mas esquece que tem a dieta, que tem o treino, tem que treinar forte, né? E tem a parte de suplementação que precisam estar muito bem alinhados. Só usar o hormônio ali e gastar todas as suas fichas no hormônio ali não é garantia de nada. É assim como se você apostar todas as suas fichas na dieta, na suplementação, no treino, realmente o ganho que você pode ter comparado ao seu amigo ali que vai estar utilizando as paradinhas pode ser maior, pode ser melhor. Com certeza. E até a questão de modulação de humor, né, Rafa? Que a gente sabe que, né, quando você entra com o uso de algum produto que é um hormônio, vai ter modulação do humor, a pessoa fica muito mais irritada, muito mais estressada. E a gente não vê isso com a utilização do Sindura, nem com a utilização do Hip Factor. Exatamente. O pavio da pessoa fica extremamente curto. Na verdade, não passa nem tem mais pavio. Viu, Cláudio? Tem um amigo meu personal, ele é todo nervosinho, ele começou a fazer uma reposição de hormônio, de testosterona. Falei, vai, você não tem capacidade emocional de usar isso não, pô, porque tu já era nervosinho, tu tá mais nervoso ainda, então é melhor parar com isso aí, viu? E até sem contar, né, Rafa, que, por exemplo, tanto o Sindora como o Hip Factor, eles aumentam a questão da testosterona, mas não é um hormônio exógeno, né? Faz com que o seu corpo produza mais. Eles fazem modulação de, por exemplo, outras vias que aumentam a testosterona livre. Então, realmente, vai fazer com que você fique mais eficiente. Exato, com certeza. Vai otimizar o que você já tem. Então, geralmente esses aumentos de teste são dentro de níveis fisiológicos. Eu já fiz modulações aqui com suplementos de pacientes. Um exemplo, ó, o paciente tinha uma teste de 290. A gente fez uma modulaçãozinha ali com a parte de suplementos fitoterápicos de 290, a teste foi para quase 600. Foi para 590, por aí, né, em menos de 30 dias. E às vezes já vi reposições hormonais, principalmente com implantes, né, com os absorvíveis, sendo que a testosterona não chegou. Tem um paciente assim que não chegou nesses níveis. Ela não aumentou proporcionalmente,
né, comparado ao que o outro paciente teve de resposta em curto prazo. Então, como eu falei, você apostando, você tem um lastro metabólico, tem um lastro, né, fisiológico para apostar em você mesmo, né, se dedicando à dieta, se dedicando à suplementação correta, uma boa prescrição do que é necessário realmente para você e o treino, né? O treino tem que ser intenso, pessoal. Não adianta chegar na academia e ficar lá treinando o beabá. Você tem que treinar a ponto de você ter um treino proporcional à sua vontade de melhora, à sua vontade de ganhar massa muscular, à sua vontade de perder gordura. Então o treino tem que ser fora da zona de conforto. Assim como tem que ser a dieta. A dieta você tem que sair da zona de conforto. Né? Assim como o treino. As duas coisas têm que ser assim e assim você vai ter resultado. Então, na hora que pesar ali, na hora que realmente você tem um comprometimento se vai fazer ou não, para e pensa. Qual é a vontade que você tem de mudar? A sua vontade de mudar é de parar ali e cair na tentação ou de não ir treinar? Ou a sua vontade é do tamanho de você encarar a academia, ir lá e fazer o seu melhor, sair da zona de conforto, né? Doer mesmo, voltar para casa, fazer sua dieta e chegar no final do dia você falar, poxa, ufa, consegui fazer tudo, amanhã eu vou acordar outra pessoa, eu vou acordar melhor ainda do que hoje, e assim você vai somando resultados. Né? Então, sim, as pessoas têm um lastro muito grande de aperfeiçoar o metabolismo, né, a fisiologia, né, muito próximo ali do limite máximo. Então, às vezes as pessoas apostam em outros recursos, Cláudio, por exemplo, na parte hormonal, e querem ficar nessa zona aqui, ó. Querem ficar nos 30% metabólico e fazer com que o hormônio chegue, faça o restante do trabalho. Mas às vezes o hormônio não chega nem aos 100% dela. Às vezes o hormônio permite que ela fique aqui. E ela mesma pode alcançar o nível máximo, né? Superando às vezes até o efeito de um outro recurso extra, né? Exógeno. Certeza. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live. Quero falar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui, aproveita que a gente está agora aqui nos minutinhos finais. Rafa, pode falar. Queria falar uma coisa que eu esqueci. O interessante do Hip Factor, eu esqueci de comentar, mas a gente falou muito, né, do paciente ali que está, do paciente treinado, do atleta treinado, que chegou a um processo de estagnação e precisa de estímulos novos para dar o upgrade. Mas o HIIT, ele é considerado hoje, né, no meio científico, como um acelerador muscular. Então ele pode ser utilizado tanto para o paciente ou o praticante que já é treinado, já tem uma bagagem boa aí de treino, né, de rotina de treino, de dieta, quanto pode ser utilizado também para o paciente que está começando agora. Né? Então, os estudos mostram que para o paciente que está começando agora, ele vai ser tido como um acelerador muscular. Né? E uma coisa que eu sempre friso aqui no consultório é de não pular etapas, né? Utilizar os ativos no momento certo e tal. Mas com o HIIT a gente consegue avançar com uma velocidade maior do que é o normal, sem precisar estar pulando etapas metabólicas. Né? Então a gente tem esse benefício tanto para quem está começando agora, quanto para quem já tem aí bagagem aí na estrada, né? É legal essa questão de quem está começando a treinar agora, porque eu digo que a pessoa começa a treinar, geralmente ela está empolgada, né? Ela quer um resultado, então às vezes ela acaba aí até usando coisas para tentar melhorar esse desempenho. E é legal realmente do HIIT, até o estudo é bem interessante, que eles comparam até a utilização do HIIT Factor com quem faz uma carga dobrada de exercício, e eles veem que a utilização do HIIT Factor leva a um ganho de força maior do que você fazer o dobro de exercício. Então é realmente legal, mostrando que realmente vai fazer com que você tenha uma adaptação inicial do treino muito mais rápido. Exato, esse estudo é fantástico, né? Eles pegaram 4 grupos, dois com HIIT, e quantidades de HIIT factor diferentes, e outros 2 grupos ali de controle, né? E um grupo controle treinou normal, como os do HIIT, e o outro grupo controle treinou o dobro. Então, se os caras faziam 3 séries, esse grupo aqui fazia 6. Ele treinou dobrado. E mesmo esse cara que treinou dobrado, o Hip Factor teve um resultado extremamente maior.
na força e na resistência, comparado a quem treinou muito mais. Imagine se o cara do Hip Factor treina também dobrado. O resultado realmente pode ser extraordinário. Com certeza. Rafa, o tempo voa, né? Quando a gente está conversando aqui em live. Né? Parece que o reloginho dá até mais rápido. Então, eu queria já agradecer a oportunidade por você ter disponibilizado o seu tempo. É sempre um prazer poder bater um papo com você. Então, queria te agradecer do meu coração. Você sabe que eu adoro. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ô, Cláudio, eu que agradeço. Eu já tenho a família Sovitar aí, né? Do coração aqui mesmo. Tenho muito carinho por todos vocês. Já me sinto da família desde o dia que eu entrei, né? E fico sempre muito feliz de receber os convites, né? Venho aqui com o coração aberto, com muita felicidade, sempre tentando dar o meu melhor, proporcionar o máximo de informações possível aí para todos vocês. Agradecer também o pessoal que esteve aqui presente, ouvindo um pouquinho a respeito, né, dessas informações. Então, agradecer a todos. Lembrando, se tiverem alguma dúvida referente aos ativos, só entrar lá no Instagram da Sovitá, manda um direct que a gente responde, não tem nenhum problema. Também quer ter acesso ao material completo, aos estudos científicos, sugestões de fórmula, dosagem, entra no site da Sovitá, tem lá disponível todas essas informações que vocês podem aí acessar para ter o material completo na íntegra, tá bom? Então, meu muito obrigada a todo mundo. Obrigada mais uma vez, Rafa. Um grande prazer aí. Valeu, Cláudio. Um abraço aí pro Cleitinho, né? Eu vi que ele mandou um Você abraço viu aí que para ele nós. mandou aqui. Estava acompanhando nossa live. Ô, Cleitinho, é gente boa demais. E obrigado por todos vocês assistirem aí, né? Eu vi que tinha alguns pacientes meus aí. Grande beijo, grande abraço aí para todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a equipe. E contem comigo sempre. Um beijo, pessoal. Excelente noite para vocês.